Olá, pessoal, tudo bem? Boa Oi, tarde, Anderson, Anderson. tudo Tudo bem? bom? Tudo bom? Tudo jóia? Anderson, A gente já estava vou atualizando. autorizar. Aí, tornei você apresentador. Eu já comecei a gravar, tá, Anderson? Ah, claro, tudo bem. Tá bom? Aí vocês vão compartilhando, cada hora é um. Eu só preciso depois da sua parte também para juntar no material, Da minha? beleza? É a Fica sua, tranquila. tá bom? Fique tranquila. Terminando aqui, eu já subo lá. Beleza. Pessoal, coloquei aí para gravar já, tá tudo certinho, né? Bom, gente, então a gente vai dar sequência na nossa aula que começou de manhã. De manhã, então, a gente viu as unidades 1, 2, 3 e 4, e agora a gente vai dar andamento nas 5, 6, 7 e 8 com os professores, eu não sei a ordem, acho que é o Aderaldo, depois o Antônio, Perfeito. depois o Comunidade Antônio, 6. depois o professor Desi e depois o professor Anderson, cada uma das unidades aí. Tá joia, pessoal? Aí todos os mediadores de matemática financeira participaram da nossa aula, das nossas duas aulões, né? E a gente só dividiu para não ficar muito pesado e a nossa aula da manhã ficou imensa, viu, Anderson? Quase 2 horas. Acho que a gente se perdeu ali, a gente teve uns probleminhas Nossa. técnicos e eu acho que Ah, depois a gente vai ter que dar uma revisão ali, nós três. Eu não sei, que ficou muito grande. Vamos ver se é, aqui a gente não demora tanto. não, fique tranquila. O meu time estava atualizando. Não sei se aconteceu isso com o de vocês também. Não, me Então, entrou direto. o professor Wilton teve problema no Teams, ele caiu, Ah, e a professora teve problema com o áudio dela, não funcionava de jeito nenhum. Aí ela teve que puxa, sair, entrar pelo celular e eu compartilhar. Então, isso tudo puxa, atrasou, entendi. mas tá bom. Pessoal, depois então eu vou fazer a mesma coisa que eu falei lá na primeira aula, vou gerar o link, mando para os mediadores, eles mandam para vocês lá no pelo mural de aviso primeiro e depois vai ser disponibilizado lá no canal, tá bom? Então vamos começar, pessoal. É o professor Aderaldo, ele já está autorizado para compartilhar. Eu vou fechar a câmera para ficar, acho que para ficar menos pesado, né? Tá bem, já vou compartilhar aqui, tá? Bom, estão vendo a minha tela, né? Beleza. Boa tarde a todos os mediadores, professores e principalmente aos alunos, né, que estão acompanhando a aula. Sou o professor Aderaldo, sou mediador de algumas turmas aqui, né, da matemática financeira. E tem um pouquinho aí da minha formação, né, basicamente em matemática. Nossa, coloquei aí agora que eu vi 150 anos como professor de matemática. É 15, tá bom, gente? Só É, 10. Aí eu falei, vou atualizar que acho que já deu 15. Só que aí ficou 150. Nossa. Bom, vamos lá, né? Eu vou falar um pouquinho aí da unidade 5, que fala sobre taxa de juros, né? Então, nesse começo, eu vou trazer algumas ideias, né? E a minha abordagem vai ser por tentar explicar uma parte mais conceitual, né? Tentar entender o fundamento das transformações da taxa de juros, né? Então, nos exercícios, são exercícios um pouco mais simples, mas tentando focalizar aí no entendimento, né, do que são essas transformações, tá certo? Então, uma ideia bem básica aí, né, sobre transformação de taxa de juros, a gente tem a taxa simples, né, que funciona quando a gente trabalha com juros simples, e essa é bem tranquila, porque ela é proporcional. Então, por exemplo, uma taxa aí de 36% ao ano, né, ela vai corresponder aí a 3% ao mês, certo? Bem direto, né? Só a gente faz a divisão da taxa. Agora, já as taxas compostas, elas são um pouco diferentes, porque o capital ele vai sendo incrementado, né, ao montante. Então, a gente tem que fazer uma transformação equivalente. É esse ponto que eu queria, né, enfatizar aí na aula de hoje. Então, por exemplo,
os mesmos 36% ao ano, ele não corresponde mais a 3% ao mês, como a taxa simples, mas ele vai corresponder aí a 2,59%, certo? Ao mês. E qual que é a ideia, né, que está por trás, que eu queria chamar bem a atenção, né? Então, quando a gente tem um capital, imagina que a gente vai deixar ele por um ano, né? Essa taxa de 36% ao ano, a gente multiplica ele por 1,36, certo? Que é o 100%, né? 1 mais o 36%, 0,36, que dá 1,36. Quando a gente quer fazer essa conversão dessa taxa, né, a transformação, a gente tem que pensar nesse fator multiplicativo. Então, o meu mesmo capital, só que agora com as taxas mensais, eu vou ter que multiplicar ele por isso daqui, né? 1,02596 elevado a 12, ou seja, 1,36, né? Eu coloquei aqui o símbolo de aproximadamente, né? Equivalente, porque os valores eles não são iguais, porque tem uma aproximação, mas, né? 1,36 é igual a esse valor aqui, esse fator multiplicativo. Então, a partir dessa ideia aqui, a gente consegue fazer as transformações necessárias, né, que a gente precisa, tanto para anual, para semestral, por trimestral, por dia, né, mensal por dia, mensal para trimestral, utilizando essa ideia aí do fator multiplicativo. Né? Para o próximo slide, se tiverem perguntas, gente, aí pode abrir o áudio, tá bom? Que eu estou na tela de apresentação. Na página 7 aí, da unidade 5, tem algumas transformações, né? Então, aqui, por exemplo, né, ó, de mensal para anual. Aí tem aqui a fórmula que precisa aplicar, utilizar, né? E tem várias fórmulas aqui, porque existem muitas transformações, né? É interessante a gente perceber que dá para a gente usar essas fórmulas, né? Mas, na minha avaliação, que eu trabalho com os alunos, é sempre a ideia de que essas fórmulas você não precisa memorizar, né? Você pode entender elas e aí, conforme a situação, você aplica. Bom, mas é importante dar uma olhada, né? E até conferir, quando você fizer um exercício, estiver pensando sobre um problema, se está certo a aplicação que você fez, né? Beleza. Então, coloquei um problema aqui, né, para a gente analisar. Então, sobre taxa de juros compostos, né? Quais são as taxas de juros compostos semestral e mensal equivalente a 24% ao ano, né? Então, logo de cara aqui, a gente já tem que eliminar a possibilidade da gente pensar que vai ser 24 dividido por 2, né? Por 12, que dá 2%, né? Porque a gente está trabalhando aqui com a ideia das taxas compostas, né? Então, peguei dois exemplos. Um para enfatizar aí a ideia, né, do fator multiplicativo, que é o semestral, e o mensal também, para a gente aplicar. Então, qual a ideia, né? Coloquei aí um pouquinho desse entendimento, né? Tentando também abordar aí a taxa percentual aí como um fator multiplicativo de um capital, né? Então, no caso semestral, uma olhadinha aqui. Se a gente deixar ele um ano, né, ó, o valor vai ser 24% ao ano, né? Como a gente aplicou uma vez só, vai ser esse fator multiplicativo. Agora, quando eu quero uma taxa semestral, eu sei que um ano tem 2 semestres. Então, eu vou ter que ter um fator multiplicativo aqui, que elevado a 2 vai ser equivalente a 1,24. Né? E aqui no outro também, no taxa, dá a corzinha aqui, no taxa mensal, a gente parte da mesma ideia. Então, se eu tenho o meu capital, eu vou aplicar ele por um ano a uma taxa de 24%, esse é o fator multiplicativo. Mas, se eu quero descobrir a taxa aí mensal, eu vou ter que colocar aqui um fator multiplicativo elevado a 12, que ele vai ser contabilizado pelos 12 meses, e vai ter que ser equivalente aqui a 1,24. Né? Então, veja, com essa ideia, assim, a gente consegue pegar quaisquer transformações, né? De mensal para diária, de mensal para trimestral e assim por diante. E resolvendo aí um pouquinho os problemas agora, né? Então, vê só.
o amarelo aqui, né? Taxa anual em semestral. Então, a gente vai transformar aí 24% ao ano numa taxa semestral, né? Então, já sabe que não é 12%, né? Beleza, e coloquei aqui, né? Então, ó, a ideia aqui, né, ó, 1 seria o 100%, mais o 24 que é a taxa, e elevado a 1, porque a gente está considerando um ano, certo? E aqui o outro lado, né, ó, da taxa semestral. Então, esse fator multiplicativo aqui vai ser elevado a 2, porque em um semestre tem 2 anos. E a gente faz as contas agora, né? Coloquei um pouquinho aqui as contas, né? Essa parte é um pouco mais tranquila. Soma aqui. O elevado ao quadrado aqui, a gente pode entender como operação inversa, né? Essas operações aqui a gente já está um pouquinho mais acostumado a fazer, certo? E a gente chega aqui que a taxa, né, semestral, ela vai ser de 0,11355, né? O valor aí está em número decimal, né? Então, transformar em porcentagem, a gente multiplica por 100 e a gente chega aqui que a taxa semestral, então, equivalente a 24% ao ano, é de 11,355, né? Então, uma coisa para a gente observar é isso daqui, né? Ó. Olha só, 1,24 é equivalente aqui a 1,11355 elevado ao quadrado. Ou seja, tanto faz eu usar esses dois fatores multiplicativos aqui, eu descobri um montante final. Se eu estiver trabalhando com tempos anuais, eu uso esse daqui. Se eu estiver trabalhando com tempos semestrais, eu uso esse outro lado, né? E por último, de uma forma bem análoga também, né? Ó, opa, tem um slide a mais aqui. E a gente tem aqui a taxa mensal, né? Então, transformar aqui o 24% ao ano em uma taxa mensal. Então, usando a mesma ideia. Veja só. Coloquei aqui, né? Então, a taxa anual está aqui. Um ano, o expoente aqui é a relação que você faz entre os tempos, né? Então, um ano equivale a 12 meses, certo? E aí, seguindo de processo análogo, né, ao anterior, a gente vai transformando aqui equações equivalentes, né, simplificando. Então, a potência, o expoente aqui, que está 12, né, a raiz quadrada aqui, 12ª. E a gente consegue chegar a essa taxa aqui, né, ó, de esse número decimal, 0,01809, né, que em porcentagem fica aqui 1,8, né, vou aproximar mais aqui para falar. Ou seja, então, uma taxa de 24% ao ano, trabalhando na ideia de taxas compostas, né, ela não é 2%, ela vai ser um pouco menor, porque vai incorporando a taxa de juros, ela vai sendo capitalizada conforme o tempo, né, e de novo, observar essa parte, né, ó, que se eu multiplicar um capital por 1,24, vai ser a mesma ideia que eu multiplicar o capital por 1,01809 elevado a 12, que é a taxa que a gente descobriu mensal, né? Então, acho que entender isso para um estudante de gestão empresarial é bem importante, porque essas taxas, essas conversões, elas vão aparecer bastante, né? E ter essa facilidade para transitar de uma para outra é bem importante. Bom, deixa eu olhar o fórum aqui para ver se tem dúvidas, né? Da minha parte eu terminei aqui a minha apresentação, Denise. Obrigada, professor. Então, você acha que tem que descompartilhar? Que aí o professor Antônio, né, consegue compartilhar. Eu vou atualizar o arquivo, tá bom? Para tirar os 150 anos lá. Tá, joia. Compartilhar o meu aqui. Então, boa tarde a todos, tá? Eu vou falar sobre a unidade de aprendizagem 06, inflação.
Sou o professor Antônio, sou mediador online de matemática financeira e estatística. Tá? A parte de inflação, então, preferi pegar dois problemas e aí explicando a teoria, quais são os tipos de índice de inflação nos problemas. Tá? E esses dois exercícios não são não estão no momento verdade. Lá. Na unidade 6 não tem muitos exercícios. Tá? Então, acabei pegando dois exercícios de um livro de uma professora lá da FATEC São Paulo. Então, primeiro exercício aqui. Então, vou colocar minha caneta aqui. Canetinha aqui. Ele quer saber. Está pedindo o primeiro exercício. Um funcionário que recebia um salário de 1.300 desde 1º de janeiro de 2003 e teve aumentado, o seu salário aumentado para 1.410 em 1º de julho de 2003. Então, o salário ganhava 2.300 em 1º de janeiro e passou a ganhar 1.410 em 1º de julho. E aí, utilizando o IPC, então esse é um índice de inflação da Fundação Getúlio Vargas, tá? Nesse exercício está falando sobre o IPC, que é o índice de preço ao consumidor, tá? Como índice indicador de inflação, da inflação do período, então ele está pegando esse índice, determina a taxa real e a taxa efetiva de aumento do salário desse funcionário. Quer saber a taxa real e a taxa efetiva dele. Então aqui, tá, foi passado a inflação, quer dizer, o IPC, de janeiro até junho. Por quê? É o período que ele está querendo aqui, desde 1º de janeiro até 1º de julho. Então, o mês de julho não entra aqui na tabelinha. Então, e aqui o valor já está em porcentagem, está na tabela. Tá? Então, é 2,32% em janeiro, a inflação, 1,37% em fevereiro, 1,06% em março, 1,12% em abril, 0,69% em maio e uma deflação em junho, de menos 0,16%. Tá? Então, aqui é o IPC. Tá? Então, precisa calcular a taxa real. Então, a gente vai usar a fórmula de Fischer, lá, que está descrita lá na nossa unidade de aprendizagem 3. Então, o R, que é a taxa real, é 1 mais I, dividido por 1 mais θ menos 1. Então, onde? Quem que é o I? O I é a taxa efetiva da transação. Tá? É o quanto ele teve de aumento. O θ é a taxa de inflação, ou de correção. E o R é a taxa real, é a taxa que ele tira a inflação, expurga a inflação. Essa é a taxa real que nós vamos calcular nesse exercício. Então, primeiro eu vou calcular a taxa efetiva. Quanto que ele teve de aumento de salário de 1º de janeiro de 2003 até 1º de julho de 2003. Então, vamos calcular aqui. Então, vou chamar aqui, tem o valor futuro, que é o salário com aumento, é igual o capital, que é o valor presente, mais o quanto que ele teve de aumento. Eu quero descobrir a taxa. Quanto que ele teve de aumento de 1.300 para 1.410. Então, essa fórmula eu vou escrever como PV multiplica 1 mais I. Tá? Então, o FV, valor futuro, é igual a PV vezes 1 mais I. O valor futuro é 1.410. É igual ao salário dele, 1.300, que multiplica 1 mais I. Tá? Eu preciso descobrir quem que é o I. Então, eu vou isolar esse termo aqui, ó. Tá? Eu vou deixar esse termo isolado e vou passar por 1.300 dividido. Então, ficou 1 mais I é igual a 1.410 dividido por 1.300. Aqui ficou um zero a mais, tá? Depois eu vou arrumar. Saiu a digitação, ó. Tá? Então, é 1.300. Então, 1.410 dividido por 1.300 vai dar 1,0846. Se eu quero isolar o I, vou passar o 1 subtraindo. Tem para o outro lado aqui. Então, a taxa efetiva vai ser 1,0846 menos 1. Então, a taxa vai dar 0,0846. Então, em porcentagem, vai dar 8,46%. Então, ele teve isso de aumento. Ele teve 8,46% de aumento do salário dele. Tá? E agora eu quero saber, vou determinar a inflação acumulada. Tá? Calcular aqui a
taxa de inflação. Tá? Então, eu tenho ali de janeiro até junho. Tá? Então, a fórmula aqui, a taxa de inflação vai ser 1 mais a inflação do primeiro mês, vezes 1 mais a inflação do segundo, até a inflação do último período que eu estou analisando, menos 1. Então, vou colocar aqui, ó. Então, a taxa de inflação vai ser 1 mais a taxa de janeiro, vezes 1 mais a taxa de fevereiro, março, abril, maio e junho, só que em junho aqui é negativa. A fórmula aqui é mais. Mas como você tem aqui o menos, vai ficar menos a taxa de junho, menos 1. O que você pode resolver? Ou você pode usar para cada termo na calculadora lá, pode usar a calculadora na prova. Tá? Então, assim, pode ser a HP ou uma normal. Para cada valor, abre um parênteses, você pode fazer essa multiplicação e subtrair 1. Ah, eu não tenho confiança de usar os parênteses, então faz cada uma continha. Ó. A dica que eu dou, resolve esse primeiro, coloca o resultado, vezes, segundo termo, e vai fazendo cada termo, depois você finaliza a conta. Ou senão, você pode fazer direto. Abre um parênteses, coloca a expressão, vezes um segundo parênteses, vezes um terceiro, até menos 1. Então, fazendo essa continha, vai ter esse valor aqui como a inflação acumulada. Vai dar 6,56. Então, o salário aumentou 8,46%, a inflação acumulada no período, tá, mês a mês, 6,56%. Então, a taxa aqui, o R, que é a taxa real, vai ser 1 mais I, dividido por 1 mais θ, menos 1, que é a nossa fórmula aqui, ó. A que eu quero saber aqui é a taxa real. Então, calculando aqui, a taxa real deu usando os termos aqui, tá? A taxa real deu 0,0178, deu 1,68%. Então, ele teve um ganho, o salário, o aumento lá, que ele teve de aumento, foi maior do que a inflação acumulada. Então, quer dizer, ele acabou tendo um ganho em relação à inflação, o salário dele. Então, ele teve um ganho real, tá, de 1,78%. Tá? Por quê? A taxa efetiva deu maior do que a taxa acumulada. E aqui a gente calculou o ganho real, a taxa real, tirando a inflação. Tá? Então, a gente trabalhou aqui com a parte de cálculo da inflação acumulada e o cálculo da taxa real. Tá? Nesse exemplo, são tópicos da unidade de aprendizagem 6. Esse exercício eu peguei aqui do livro, tá, do Jacques Vereta, Matemática com Aplicações Tecnológicas. Tá? Que é o volume 4, é Matemática Financeira. Tá? Agora, o segundo exercício aqui. Ó. Uma pessoa efetuou uma aplicação de 7.400 no dia 1º de agosto de 2007, a ser remunerada da seguinte forma. Então, tem duas remunerações aqui. Tá? Uma correção monetária mediante a um outro índice de inflação, ó, agora aqui é o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, da FGV, e uma taxa real de juros de 14% ao ano. Então, ele teve aqui o que ele aplicou, uma taxa real ao ano, tá? E a correção monetária aqui. Então, determine o montante, o valor futuro da aplicação. Quer saber quanto que ele vai ter de aplicação, levando em consideração essas duas remunerações, a correção monetária e a taxa de juros. E aqui tem a tabelinha, ó, tá, da taxa da correção monetária, aqui usando o IGPM. Então, em agosto de 2007, 0,98%. Em setembro de 2007, 1,29%. Em outubro de 2007, 1,5%. Tá? Só que a taxa que ele deu foi ao ano. Tá? E aqui está o valor mensal. Então, nós precisamos fazer a transformação, ó, que o professor Aderaldo fez. Tá? Capitalização composta. Ó. Vamos determinar a taxa real equivalente mensal, conhecida a taxa anual. Ó. Foi o assunto do professor Aderaldo. Ó. Eu tenho a taxa anual, a capitalização composta, eu preciso achar a taxa mensal. Então, a taxa mensal vai ser raiz de 12 aqui, 1 mais a taxa anual. Tá? Então, vamos ver aqui, fazendo a continha aqui, ó, usando a taxa anual, 14%, vai dar 0,14. Tá? E fazendo a transformação aqui, tá? Depende da calculadora, não tem a raiz
de ordem N, a gente vai elevar a 1 dividido por 12. Tá? Porque aqui eu tenho 12 meses que representam um ano. Então, a taxa mensal real aqui dá 0,0109, que é 1,10% ao mês. Tá? O professor Aderaldo falou, não adianta você pegar a taxa de 14% e dividir por 12 que você vai ter o valor. O valor não dá esse valor, tem que aplicar a taxa equivalente. Tá? Então, descobrimos aqui a taxa real. Então, calculando agora, usando a fórmula do valor futuro, tá? Onde tem envolvido a taxa real e a correção monetária, tá? Nós temos aqui que o valor futuro vai ser o valor presente vezes 1 mais R, que é a taxa real que eu acabei calculando aqui, chamei de M, elevado a N, que é o meu período, vezes a correção, 1 mais a correção monetária do primeiro mês, vezes a correção monetária do segundo, vezes a correção monetária no mês N. No nosso caso, nós temos 3 meses só. Agosto, setembro e outubro. Vou montar a fórmula aqui do valor futuro. Então, o nosso valor futuro ficou 7.400 mais 1 mais 0,01, que é 1,10% dividido por 100, aqui, ó, tá? Elevado a 3, porque eu tenho 3 meses aqui, que é o período que eu apliquei. Mais 0,0098, que é a taxa agosto, mais 0,0129, que é a taxa de setembro, mais 1 mais 0,0105, que é a taxa de outubro. Então, aqui a gente tem o valor futuro da aplicação, que deu 7.903,57, envolvendo a taxa efetiva mais a correção monetária. Por isso tem 2 termos aqui, ó. Tem um relacionado com a taxa real e a parte relacionada com a correção monetária. Tá bom? Então, tem que levar em consideração esses termos para calcular aqui o valor futuro. Tá? Lembrando que ele utilizou aqui lá, a correção monetária e a taxa real de juros. Tá? Então, os 2 exercícios aí tinham inflação, tá, envolvida. Dependendo do índice, vocês vão ter a tabelinha. Se é, no caso aqui, IGPM, INPC, tá? IPC. Então, vocês vão saber qual que é o índice que vocês estarão utilizando. Tá bom? Então, terminei aqui, nesse caso, meus 2 exercícios. Vou parar aqui de compartilhar. E eu agradeço a atenção aí nesses 2 exercícios sobre taxa de inflação. Ok, professor. Obrigada, professor. Professor Desi. Ok. Deixa eu compartilhar primeiro aqui. Vou achar a minha aqui. E agora? Para me achar aqui. Espera aí. Para me achar do meu computador aqui. Você já deixou aberto? Então, ele está aberto aqui. Você vai na janela, Então, Dercy. Você entra em compartilhar, Tem janela. janela. Aí você clicar, vai estar os arquivos abertos. Então, mas é que eu estou aqui, compartilhar conteúdo. Aí você tem um campo tela e janela. Aqui o meu é procurar, acho que no computador. Se estiver aberto na janela, aparece. Bom, Não apareceu, né? Quando você colocar assim, compartilhar, aí vai aparecer 2 opções, tela e janela. Aqui. Aí, se você clicar na janela, é melhor, que aí vai abrir só a janela do PowerPoint. Ah, janela. Aqui. Mas ele não está entrando. Ele está entrando outra coisa aqui. Eu acho que você compartilhou a sua tela. É. Eu já tirei já, mas eu tenho aqui, ó. Eu tenho a tela aqui, aí eu tenho
a janela. Eu entrei em janela, mas o meu não está aparecendo aqui. Deixa eu ver o outro aqui. Uai, coisa estranha. Quando você clicar em janela, a primeira coisa que vai aparecer vai ser isso que você colocou aí para todo mundo, que era a carinha da gente. Aí embaixo você deve estar com o arquivo aberto. Ah, acho que... Então, Será que tem muita coisa aberta? não, é que ele só está aparecendo a gente novamente, eu novamente aqui, né? Mas ele não chama o meu... É que vai aparecer todas as janelas que estão abertas. Então ele tem que estar aberto. Mas ele não entra. Não está entrando. Eu vou... Peraí, deixa eu... Ele está aqui, mas... Poxa. Chamar ele de novo aqui, vamos ver se... Ai, ai. Ele não está subindo o meu, não, Denise. Acho que... Você não quer colocar ele para mim, então? Aí, Coloco. acho que é melhor. Então, vou colocar aqui. Não sei o que aconteceu aqui, não. Ele está na hora do Aderaldo. Eu coloquei, tá aparecendo aí? Ah, tá no do... Está aparecendo o Aderaldo. Aí. Beleza. Aí você vai passando para mim, é isso? É, né? Isso. Tá. Então, beleza. Bom, boa tarde a todos, né? Desculpa aí os colegas, os alunos, né? Mas aula ao vivo é assim mesmo, tá? Lá acontece esses problemas aí. Eu quero agradecer a presença dos alunos, né? Primeiramente aí. Eu sou o Dercy, né? Eu faço mediação online das turmas 10, 11 e 12 de matemática financeira. Aproveitando aí, né, se tiver algum aluno dessas turmas, né, e também das outras também, né, não deixe de enviar a sua dúvida no nosso fórum lá. Nosso fórum está aberto lá, justamente para isso. Então, envia lá para nós, né, essas dúvidas aí. Eu vou falar da unidade 7, né, série de pagamentos uniformes. Pode passar, Denis, por favor. Bom, a série de pagamentos uniformes, né, então, na verdade, a definição dela é uma sequência de prestações, né, recebimentos iguais, divididos de forma regular em um período de tempo. Então, é uma sequência que a gente vai pagar em um período aí. Pode passar, Denis. Bom, aqui só algumas definições, né, antes de falar dois exercícios que nós vamos trabalhar daqui a pouco. As séries de pagamento uniformes podem ser antecipadas ou pós-antecipadas. O que seria uma série uniforme antecipada, né? Os pagamentos são feitos no início de cada período.
Ou seja, né, para a gente entender melhor, são também chamadas de sistema de pagamento com entrada. Então, toda vez que você tiver um exercício, ele falou que deu uma entrada, então você está trabalhando com uma série uniforme antecipadas. As séries uniformes post-antecipadas, aqui ele fala assim, o primeiro pagamento ocorre no momento 1, ou seja, também são chamados de sistema de pagamento sem entrada. Então, todo o exercício que você pegar, ele não falou nada de entrada, então você está trabalhando com uma série uniforme post-antecipada. Pode passar, Denis. Bom, o primeiro exercício que nós vamos trabalhar aqui, né? Então, assim, Pedro deposita no final de cada mês, durante 7 meses, a quantia de 4.500 em um fundo, ou seja, um fundo de investimento, que paga juros a uma taxa de 2,5% ao mês. Aí ele quer saber qual o montante no instante do último depósito, né? Pode adiantar. Então, aí tem a solução antes, aqui ele fala assim, essa é uma sequência pós-antecipada, porque você pode observar que não tem pagamento, não tem entrada, né? Então, como não tem entrada, nós estamos trabalhando com uma sequência pós-antecipada. Bom, aí a gente recolhe as informações que nós temos do exercício. Então, eu tenho aqui o PMT, né? Que são as parcelas, 4.500. Eu tenho o I, 2,5%, e aqui é importante, até o professor Antônio já falou também, mas é importante a gente frisar que toda vez que a gente vai trabalhar a matemática financeira, a gente não trabalha ele no percentual. Então, a gente pega o 2,5%, divide por 100, e nós chegamos em 0,025 ao mês. E nós temos um tempo aqui de 7 meses que é dado no nosso exercício aqui. Pode passar. Bom, a fórmula que nós vamos trabalhar é valor futuro, né? PMT, 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I. Então, nós queremos, né, o valor futuro, nós vamos substituir o PMT, que nós já temos ele valor aqui, né? 4.500, 1 mais essa taxa transformada 0,025, e o N é o período que nós temos aqui, menos 1. E dividido, né, sempre pela taxa transformada aqui, 0,025 ao mês. Aí, então, depois nós temos aqui o 4.500 aí retorna, nós vamos trabalhar aqui dentro do parênteses primeiro. Então, soma, nós vamos chegar a 1,025 elevado a 7, depois, pode passar. Aí, nós vamos trabalhar essa ideia aqui do parênteses aqui primeiro ainda. Então, a hora que eu jogo na calculadora, no final eu vou mostrar como é que a gente faz isso aqui, 1,025 elevado a 7, então nós vamos chegar a 1,188685754, menos 1, então aí nós teremos, quando eu peguei esse 1,188685754 menos 1, nós vamos chegar em 0,1886685,753. Aí, nós fizemos aqui, no meu caso aqui, né, peguei aqui primeiro, fiz essa divisão aqui, que é o 0,188685753 dividido por 0,025. Aí nós chegamos nesse valor de 7,547430,147. Agora nós vamos multiplicar aqui, né? Então, 4.500 vezes 7,547430,147, nós vamos ter um valor futuro de 33.963,43566. Mas, como a gente vai arredondar aqui, então nós vamos ter um valor de 33.963,44. Então, esse é o nosso valor futuro aqui. O exercício 2, né, na verdade, ele é o exercício 3 da unidade 7. Né? Então, assim, nós temos aqui uma bicicleta, custa 1.700, com a opção de pagá-la em 8 prestações mensais. A primeira no ato da compra. Então, de quanto será cada prestação, considerando juros de 1,5% ao mês? Então, aqui é importante que ele já falou, que a primeira já vai ser uma entrada. Então,
vai ser no ato da compra aqui. Vou passar. Aí, então, aqui, esse já é um exercício antecipado, porque ele está frisando que já tem uma parcela que será paga, né, antecipada aí. Então, aqui, um sistema de pagamento com entrada. Nós temos aqui, ou seja, queremos saber o PMT, então, as parcelas, né? O PV, né, o valor futuro, o valor presente que nós temos de 1.700, o I, 1,5%, da mesma forma, transforma, divide por 100, nós vamos chegar em 0,015 ao mês. E o tempo é 8 meses, né? Aí nós temos a fórmula PV, que é igual ao PMT, né? 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Então, aqui nós estamos tirando a primeira parcela vezes I aqui. Então, nós temos o PV, substituindo aqui 1.700. O PMT nós não temos, nós vamos descobrir. Aí nós temos o 1, que é o da fórmula, e temos o I, que é o 0,015, né? E elevado a 8 aqui, menos 1. No denominador aqui, nós temos 1 mais a taxa, né, que é 0,015. Aqui, então, é onde nós temos que tirar 8 menos 1, vezes 0,015. Nós temos aqui 1.700 PMT, resolvendo aqui fica 1 mais 0,15, 1,0015, nós vamos chegar a 1,015 elevado a oitava aqui, menos 1. Aqui, da mesma forma, né, então, somamos aqui dentro do parênteses, chegamos em 1,015 elevado a 7, e vezes 0,015 aqui. Bom, da mesma forma, né? Então, nós vamos pegar essa primeira parte aqui, que está no parênteses. Então, 1,015 elevado a oitava, nós vamos chegar nesse número 1,126492587. E aqui também, na parte denominador, no 0,15 elevado a 7, vai dar 1,1098844913. E aí, agora nós vamos tirar esse valor aqui, ó. Então, 1,126492,587 menos 1, nós vamos chegar em 0,126492,587. E 1,109844,913 multiplicou aqui, né? Então, essa multiplicação vamos chegar em 0,016647,673. Bom, aqui, né, eu vou fazer primeiramente essa divisão. Então, eu vou dividir o 0,126492,587 por 0,016647,673. Quando eu faço essa divisão, eu chego em 75982,14,297. Bom, quando chegou aqui, né, agora eu quero saber as prestações, o PMT. Então, ou seja, o que nós fazemos? Nós passamos dividindo esse valor de 759,82,14,297. Aí, essa divisão de 1.700 dividido por esse valor que nós falamos agora, nós vamos chegar numa prestação de 223,736,7799, que é arredondando aqui, né? Então, vamos ter 223,74 centavos aqui. Ok? Aí, só passar mais um slide aí. Aqui, então, nós temos, né? Se você utiliza a calculadora, né? Na verdade, científica, né? Então, ou seja, para calcular esse valor aqui de 1,025 elevado a 7, a gente aplica... Pode passar, Denise. A gente aplica, então, esse procedimento aqui, ó. Você vai colocar o valor de 1,025, aí você vai apertar essa teclinha aqui, ó, que é o chapéuzinho que nós falamos aqui, e depois, em seguida, você vai inserir o 7, né? Então, inserir o 7, e por último, aperta o igual. Então, é aí onde nós chegamos, então, em 1,1886685,754. Então, fica aí a proposta para você. Quero agradecer aí, se caso tiver alguma dúvida também, eu estou à disposição. E também fico aguardando lá no meu fórum, lá, as dúvidas, né? E obrigado a todos aí. Passo a palavra ao professor Anderson. Obrigada, professor Desi. Por nada. Professor Anderson, você consegue compartilhar? Consigo, estou subindo.
Vou fechar aqui. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, professora Denise, professor Antônio, Dercy, Ederaldo. Bom demais estar com vocês por aqui. Boa tarde, alunos. Estou reconhecendo alguns alunos aqui. Estou vendo a Jéssica. Tudo bem com vocês? Legal. Bom, eu sou o professor Anderson. Vou deixar aqui na tela o meu boa tarde para vocês. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo e ouvindo bem? Coloquem no chat aí. Tá bom? Deixo uma boa tarde aqui para vocês. Eu vou conversar com vocês sobre as séries não uniforme de pagamentos. Como o próprio nome já sugere, não é? O professor Dercy trabalhou com as séries uniforme. A série não uniforme, ela já tem essa característica, né? Ela não é igual, ela tem diferenças. Então vamos lá, um pouco de mim, tá? Eu sou mestre em contabilidade, diferente dos colegas, né? Sou especialista em qualidade e produtividade e bacharel em ciências contábeis, tá? Tenho algumas passagens na empresa, grande parte da minha vida foi na docência e atualmente estou na FATEC de Bragança Paulista e aqui no curso de gestão empresarial com vocês. Tá bom? Vamos lá. Antes da gente começar, um briefing rápido aqui, né? Quando a gente fala de pagamentos, séries de pagamentos, tá? E ainda mais séries de pagamentos não uniformes, eu vou tratar com vocês aqui uma série de pagamentos diferida. Nós temos a série de pagamentos diferida, onde nós vamos trabalhar o conceito, eu vou trazer para vocês o conceito de carência. O que é a carência? É um período onde o nosso fluxo de caixa não tem nem saídas nem entradas. Mas o fato de não ter nem saídas nem entradas no nosso fluxo de caixa também não quer dizer que esse nosso fluxo, esse período de carência, não acontece a capitalização. Tudo bem? Maravilha? Como o professor Dercy falou, já estou pegando aqui o embalo, estou pegando a carona com ele, né? Nós temos as séries de pagamentos pós-antecipadas e antecipadas. Quando não se fala, assumimos por convenção que a série ela já é pós-antecipada, ok? Importante também que carência é diferente de anistia, tá? A carência não acontece o pagamento, a anistia é o não pagamento, né? Não ocorre o pagamento, enquanto que na carência não tem o pagamento, mas tem a capitalização para os pagamentos posteriormente. Tudo bem? Além disso, né, qual é o regime de capitalização que nós vamos tratar? Nós vamos tratar o regime de capitalização por juros compostos, tá bom? Pode acontecer por juros simples? Pode, mas é muito mais usual. O mercado trabalha em imensa maioria esmagadora em cima do regime de capitalização composta. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode puxar no chat, eu estou por aqui. Eu trouxe um exercício, montei um exercício, né? A nossa unidade 8 ela é um pouco escassa, mas isso não impede da gente trabalhar um exercício, tá? Eu estou trazendo um exercício, quase que um mini case aqui, professora Denise, de uma empresa que vai adquirir um novo equipamento, e esse novo equipamento, ela vai contrair um empréstimo. E esse empréstimo é no valor de R$500 mil, onde a empresa vai pagar em 12 parcelas iguais. Opa, tranquilo, série uniforme, série de pagamentos uniforme. Contudo, a empresa vai iniciar o pagamento da primeira parcela em 31 de janeiro do próximo ano. E a empresa solicita ao banco a liberação desse valor no dia 1 de julho, tendo um período de carência de 6 meses. Por que esse período de carência de 6 meses? Porque nos próximos 6 meses que ela não vai estar desembolsando parcelas desse equipamento, parcelas do empréstimo para comprar esse equipamento, ela vai colocar o equipamento em linha de produção, vai instalar, além de ter o tempo de instalação, ela vai colocar para funcionar, vai gerar caixa, para lá em janeiro ela começar a pagar as 12 parcelas. O banco falou, ok, então você começa a pagar lá em 31 de janeiro a primeira parcela a uns juros de 1,8% ao mês. E aí, para fazer um projeto de análise, uma análise de viabilidade, fazer um projeto de viabilidade, a empresa quer saber qual é o valor dessas parcelas iguais, considerando esses 6 meses ou esses 6 períodos sem capitalização. E aí, obviamente, em matemática financeira, nós vamos considerar o nosso fluxo, tá? Esse fluxo, essa parte do fluxo que nós temos em amarelo, é o nosso período de carência.
Ou seja, não temos saídas de caixa para pagar esse empréstimo. Contudo, a partir do 7º período, nós temos as saídas. Isto não quer dizer que do período 0, período inicial, até o final do 6º período, não quer dizer que não exista capitalização. Só não existe a saída do caixa. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Vamos lá? Bom, então eu peguei a minha unidade 8, fui lá na página 11 e vi na página 11 que eu tenho uma formulinha para calcular o meu PV. Mas eu não tenho a formulinha para calcular o meu PMT. Aí eu vou pedir licença para os matemáticos, né? E a gente vai fazer a brincadeirinha. Passo o PMT para cá, passo o PV para lá. Ok, a partir do momento que eu fiz essas inversões, né, brincadeiras à parte, a inversão na horizontal, eu preciso fazer a inversão também na vertical. Eu vou estar invertendo, tudo bem? E aí nós vamos ter a formulinha do PMT. Então, guardem aí para vocês, né, a formulinha do PMT numa série não uniforme, diferida, que é o caso que nós estamos discutindo aqui, tá? Ela vai ser muito útil, inclusive, para a avaliação. Ou, entanto, né, guarde aí a inversão da formulinha, as alterações aí dos fatores. Tudo bem? Usando, então, a nossa formulinha, né, onde PMT igual a PV sobre 1 mais I elevado a N mais M vezes I sobre 1 mais I elevado a N menos 1, nós vamos calcular esse PMT com um período de carência. E aí, pessoal, trazendo para vocês aqui as minhas anotações, é importante destacar, né, que esse fator, essa variável, né, essa variável M é justamente a nossa variável da carência. Pronto, tá aí, ó. O que nós vamos fazer? Vamos substituir na fórmula. Então, substituindo na fórmula, nós vamos ter que o PMT igual a 500 mil, que multiplica 1 mais 0,018. 1,8, quando a gente leva para dentro da formulinha, a gente deixa ele em decimal. Elevado a 12, que é a nossa carência, que é o nosso período de capitalização, é o período onde a capitalização deve gerar as saídas de caixa. Então é o nosso M e a nossa carência aí de 6 meses, composta pela variável M vezes 0,018 sobre 1 mais 0,018 elevado a 12 menos 1. Substituímos? Seguimos em frente. O que nós vamos fazer primeiro, né? Primeiro, 1 mais 0,18, 1,018 elevado a 18. Lembrando que o 18, né, é o resultado de 12, que é o N, é o nosso período, mais M, que é a nossa carência, vezes 0,018. O mesmo embaixo, 1,018 elevado a 12 menos 1, ok? O que nós vamos resolver primeiro? Vamos resolver primeiro aqui, né, pessoal? Então, 1,018 elevado a 18 vai dar 1,37866. Pessoal, eu estou considerando 5 casinhas após a vírgula, tá? Para facilitar no cálculo. Mas quanto mais casas após a vírgula vocês considerarem, seja numa calculadora científica, seja numa HP2C, ou seja dentro do Excel, melhor vai ficar o cálculo de vocês, tá bom? 1,37866 vezes 0,018 sobre 1,23872 menos 1. Resolvendo, nós vamos ter 1,37866 vezes 0,018 vai dar 0,02481. 1,23872 menos 1, 0,23872. Tudo bem? Um dividido pelo outro, 0,10392, que multiplicado pelo nosso PV, no valor do empréstimo de 500 mil, nós vamos ter, então, a parcela no valor de 51.960. Vale ressaltar que se vocês fizerem no Excel ou no HP12C, essa parcelinha vai para 51.977,18. Então, após 6 meses, no final do 7º período, a empresa vai pagar 12 parcelas de 51.977,18 centavos, aproximadamente. Tudo bem? Pô, Anderson, deu uma diferença, né? Uma diferencinha, é a brincadeira, né, professores? Uma diferencinha sempre dá. Não, não pode dar diferencinha, né? É que eu só usei 5 casas após a vírgula.
Tudo bem, tem uma outra maneira para a gente fazer isso? Tem uma outra maneira, né? E aí seria nós considerarmos a série como série uniforme. Então, qual seria a outra maneira, ou como alguns falam, né, a maneira normal? Bom, primeiro, nós poderíamos capitalizar o PV de 500 mil em 6 meses. É uma série normal. Nós iríamos lá no capítulo 3, pegaríamos a formulinha do FV, e esses 500 mil, no momento zero, nós capitalizaríamos, faríamos um FV dele, levando para o momento 6. Segundo momento, aí começando a série de pagamentos, nós faremos o cálculo do PMT em uma série uniforme com 12 meses. Aí sim, né? Pegaríamos lá no sexto período, que seria o momento zero, o FV capitalizado no sexto período, no momento zero do segundo cálculo, seria o FV, seria o VP, o valor presente, para a gente calcular. Vamos fazer rapidinho? Deixar registrado aqui para vocês? Então, a outra maneira, primeiro, a capitalização. Vamos lá, na unidade 3, na página 5, usa a formulinha, capitalização a juros compostos. Vamos capitalizar a FV. Substituindo na formulinha, 500 mil vezes 1,018. Já coloquei, né? Aqui é 1 mais 0,018 elevado a 6. Eu já somei para vocês. FV, 500 mil vezes 1,11297. Teremos um FV de 556.485. O que nós fizemos? Primeira parte, capitalizamos. Pegamos no momento 0 e jogamos para o momento 6. Ou seja, nós capitalizamos o período da carência. Por que é importante a gente falar isso? Nós estamos literalmente na carência não pagando ou não recebendo no fluxo. Mas é importante dizer que o fato de não ter entrada nem saída no nosso fluxo não quer dizer que ele não está sendo capitalizado. Muito pelo contrário, nós capitalizamos esses 500 mil e quando chegou no sexto mês, final do sexto mês, o valor da dívida estava em 556.485. Opa, esse valor futuro agora ele vira valor presente para a série das 12 prestações. E aí nós vamos lá na unidade 7, pedindo já uma licença aí para o professor Desi. Na página 7 da unidade de aprendizado 7, nós temos o PMT. PMT é a parcela, né? Payments, ok? Vamos pegar essa formulinha da série uniforme e vamos aplicar. Vamos somente substituir considerando o PV. Agora nós temos 12 períodos para frente, capitalizando e pagando parcelas iguais. Substituindo, o nosso PMT é de 556.485, 556.485, que multiplica 1 mais 0,018 elevado a 12 vezes 0,018. 1 mais 0,018 elevado a 12 menos 1. Seguindo, resolvendo os elevados, né, os números elevados, nós vamos ter 1,23872 em cima e embaixo, só que em cima multiplicado por 0,018, embaixo menos 1. Resolvendo, teremos 0,02229 dividido por 0,23872, que vai dar 0,09337, multiplicado pelo nosso valor capitalizado, que é o valor presente agora no segundo cálculo, de 556.487, nós vamos ter uma PMT de 51.959. Poxa, professor, mas deu diferente, né? A parcelinha deu uma diferencinha assim, pessoal. De novo, né? Ressaltando essa diferença em função das casas após a vírgula. Tudo bem? Que, na verdade, se nós fizermos lá no Excel ou na HP 12C, ele vai dar o valor redondinho, certinho, de R$ 51.977,18. Ou seja, então, após 6 meses de carência, após esse período de 6 meses onde não tem o desembolso do caixa, e muito menos o reembolso, né? Passado esse sexto período, entrando no sétimo período, no final do sétimo período, a empresa vai começar a pagar esse empréstimo com uma parcela de R$ 51.977,18 e vai até o final do 12º período com essas parcelas. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Show de bola? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Caso tenha alguma dúvida aí no fórum, continuo por aqui, senão nos encontramos nos nossos fóruns de dúvidas, ok? Obrigado, grande abraço para vocês. Professora Denise, é com você. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta?
Alguém tem alguma dúvida? Acho que essa aula a gente conseguiu chegar mais do que a gente queria, né? A gente, ó, não passou muito de 1 hora, 1 hora e 5, que a gente pretendia ter feito de manhã, mas a gente teve uns probleminhas técnicos lá, que demorou um pouquinho mais, mas acho que a ideia era isso, era a gente fazer 2 aulas de mais ou menos 1 hora, que eu acho que fica bem melhor para todo mundo. Né, pessoal? Gostaria de agradecer aí os estudantes. Eu vi que tem alguns alunos que estavam de manhã, estão aqui de novo, tá? Parabéns. Parabéns aí por conseguir. Eu sei que é difícil, né, gente? Muita gente está trabalhando, vai assistir depois, então excelente. Teve pessoas que colocaram ali no chat, né? Depois a gente vai assistir. O importante é conseguir assistir. Porque, como eu falei na aula de manhã, a gente acaba marcando esses horários porque a gente é o horário que a gente consegue. Né? A maioria que dá aula à noite, a gente não consegue fazer isso à noite. E aí, disso também conseguir fazer conciliar o horário dos professores é muito difícil. Então, a gente já meio que chegou num consenso da sexta-feira, né, gente? E aí a gente consegue manter na sexta-feira. Mas de noite é impossível. Eu trabalho à noite, eu acredito que o Antônio trabalha à noite, o Desi, não sei, acho que todo mundo, né? Então, não tem, infelizmente, não tem jeito. Tá certo, pessoal? Bom, então, só para a gente finalizar, a gravação, daqui a pouco eu baixo os vídeos, gero os links, vou mandar para os professores, mediadores, eles vão enviar para as salas, e acredito que na semana que vem também vai estar disponível lá no canal, tá? Do GMPAD. E se ninguém mais quiser fazer nenhuma pergunta, tudo certo? Provavelmente também a gente vai fazer a mesma coisa para P2, tá, gente? A gente vai marcar 2 aulas assim separadas, é, tópicos de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, vou parar aqui a gravação.